Muito provavelmente você já viu nas redes sociais um vídeo onde uma juíza manda os advogados de defesa sentarem em uma sessão do Tribunal do Júri. Ela diz o seguinte: se os advogados não se sentarem, não prosseguiremos com o julgamento. Agora eu venho te perguntar, o juiz, ele tem poder para fazer isso? Vou te mostrar agora o vídeo em questão e logo em seguida a gente vem comentando sobre o caso. Eu estou me sentindo afrontada. Por minha excelência, a doutora me afrontou e eu não pude responder. Por todos eu em estou pé. afrontada e eu não pude responder. Se não sentar, nós não vamos adiante. Tem que sentar. Só levanta quem estiver falando. E eu não sei aonde que o Estatuto da OAB vai poder me proibir de falar isso. Eu estou mandando sentar. Eu estou fazendo ordem aqui dentro. Eu não quero 30 advogados em pé me afrontando. Não quero. E não vou continuar. Olha, eu não estou tirando a palavra de ninguém. Eu quero que sente. Por que isso? Por que isso? Eu estou mandando sentar. Não é direito de ficar em pé, por isso tem cadeira. Tem cadeiras vazias lá, a bancada deles é lá. Não é aqui no meio. Eu não quero que fique em pé, doutora. Eles podem ficar sentados até no colo do réu. Mas não quero que fique em pé. Doutora, eu não vou transigir com isso. Eu não vou transigir com isso. Se o advogado não estiver falando, ele vai ficar sentado. Não, eu não vou ouvir o senhor. Eu não vou ouvir o senhor se todo mundo não se sentar. Vossa Excelência tem que ouvir a defesa. Se todo mundo não se sentar, eu não vou ouvir o senhor. Sua Excelência não pode... Ficar em pé, não. A senhora me mostra qual é o artigo que diz que ele tem o direito de ficar em pé quando está calado. Mas também não tem nenhum que diga que ele pode ficar em pé. Então vai prevalecer a ordem do juízo. Então vamos lá, você viu aí toda a situação, toda a polêmica envolvendo esse caso. E eu quero discutir com você hoje sobre o poder do juiz na audiência e as prerrogativas do advogado nesse mesmo ato processual. De início, quero deixar claro que eu não atuo na seara criminal, tá? É uma área onde a instrução processual chama muita atenção porque muitas vezes a mídia cobre com detalhes esse ato processual. Então tem muito show na audiência de instrução criminal, e isso já é de conhecimento de todos. A internet está cheia de vídeos com bizarrices cometidas por advogados e também por juízes em audiências do Tribunal do Júri. Como são sessões de julgamento que têm uma ampla repercussão na mídia, muitas pessoas aproveitam essa oportunidade para chamar a atenção, simplesmente. Se fosse um crime, meu sócio não soubesse, ele ia ter que ser punido também? Eu não tô aqui para agradar. Tô aqui para fazer defesa, promotor. Não tô aqui para agradar. Você é bandido. Eu não tô para agradar. Eu não tô para agradar o senhor, não. Eu não tô para agradar o senhor, não. O senhor que é bandido. Eu não vou mais fazer o plenário. Bandido é Vossa Excelência, é a sua mãe. Bandido é a sua mãe e seu pai. É. Por que você me chamar de bandido? Você acreditou? Ele colocou esse inocente aqui! Ó, doutor! Ele colocou! Botou! Pode parar. Não! Doutor G, para, doutor! Para, o que é isso? Para, vamos ter um pouco de contenção aqui. O que é isso? Aqui não é competição. Só um segundo, doutor. Aqui não é a competição de quem grita mais alto. Se for, eu falarei mais alto. O senhor aguarde. Por favor. O senhor aguarde. Se o senhor quer paz, por que o senhor não se senta? Porque eu não estou pedindo para vocês se cansarem, nem estou torturando vocês. Eu estou pedindo para que vocês se sentem. Só isso. Porque eu não consigo trabalhar assim. Nesse caso em especial, aconteceu a sessão de julgamento da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, marcada para o primeiro interrogatório do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior. Jairinho é acusado, juntamente com Monique Medeiros, do assassinato de Henri Borel, de 4 anos. Após a juíza ordenar que os advogados só ficassem de pé quando estivessem com a palavra, os defensores de Jairinho se negaram a seguir a ordem e a discussão durou cerca de 30 minutos. Olha só quanto tempo foi desperdiçado numa sessão de julgamento só para discutir a respeito dessa polêmica. Mas para a gente avaliar esse caso de forma técnica, existem duas situações distintas que merecem um pouco de discussão. Uma coisa é o poder que o juiz tem para dirigir o ato processual da audiência. Outra coisa já são as prerrogativas do advogado em sua liberdade profissional no exercício da advocacia. Eu vou explicar cada uma dessas situações e depois a gente chega numa conclusão a respeito desse caso. E eu também, no final, quero ouvir a sua opinião sincera a respeito da atuação tanto dos advogados quanto da juíza desse caso para a gente discutir mais sobre isso. A primeira coisa que você precisa saber é que o magistrado, ele preside o ato da audiência. É o juiz quem direciona e organiza todos os atos processuais e procedimentais que acontecem durante a sessão de julgamento. É responsável por controlar a atuação das partes a fim de que a prova seja produzida de acordo com os limites legais. E isso significa que a parte não pode fazer o que quer na audiência, não. Os atos processuais são todos
guiados pelo juiz, e isso significa que o juiz ele é o presidente do ato processual da audiência. Eu acredito que todos vocês já sabem a respeito disso. É o juiz quem manda na audiência, é ele quem organiza a audiência, mas ele, logicamente, é limitado por alguns preceitos legais processuais para o fiel cumprimento da ordem processual durante a audiência. Então, para que serve uma audiência? A audiência ela tem a finalidade de colher provas para a instrução de um processo. E a própria norma processual traz os limites da atuação tanto do juiz quanto da defesa, até mesmo da acusação. Então, o juiz ele coordena os atos processuais da audiência, mas ele também se limita àqueles preceitos legais e processuais deste ato processual. Porém, a advocacia, no exercício da sua atuação ativa, também tem uma série de prerrogativas garantidas por uma lei federal que dá liberdade para a atuação advocatícia do advogado, principalmente em sessões de plenário e na audiência. O advogado ele é livre para atuar de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Por exemplo, o artigo 7º do Estatuto da Ordem diz quais são os direitos dos advogados. E nesse dispositivo legal está claro que o advogado ele pode permanecer em pé ou sentado, e também ele pode falar em pé ou sentado em qualquer situação da sua atuação profissional. Olha o que diz: são direitos dos advogados ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais, independentemente de licença. Também pode falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou o poder legislativo. Então, de acordo com o Estatuto da Ordem, o advogado ele pode falar em pé ou sentado, ou pode permanecer em pé ou sentado durante a sessão de julgamento. Isso é uma prerrogativa da advocacia, e o magistrado não pode passar por cima dessa lei federal, porque ele estaria sim agindo com ilegalidade. Então, isso quer dizer que a juíza, nesse caso que eu te mostrei, ela tá errada? Vamos lá, eu vou te explicar como eu entendo, porque eu entendo de uma forma diferente. Como eu disse anteriormente, leve em consideração que a mídia sempre está presente nessas sessões de julgamento de pessoas públicas, o que faz com que a atuação das pessoas ali seja diferente de uma sessão de julgamento sem muita repercussão. Então, sempre que existe muita repercussão em determinado ato, em determinado procedimento, as pessoas elas agirão diferente daquelas situações onde não existe repercussão nenhuma. Esse é o primeiro fato que você deve analisar. E eu entendo também a posição da magistrada, porque de fato a defesa estava ali um pouco tumultuando a sessão de julgamento. E é extremamente complicado presidir um procedimento, uma sessão de julgamento, quando existe tumulto. Por isso que eu entendo que a atitude da magistrada foi simplesmente trazer a ordem àquele procedimento da sessão de julgamento, para que a prova possa ser colhida com a devida cautela e que cada detalhe da prova testemunhal ou depoimento do acusado seja colhida sem nenhuma interferência de ninguém. Por isso que eu entendo que a atitude da magistrada foi trazer ordem para o ato. Ela quis que todos se sentassem para desocuparem o local da frente ali na sessão de julgamento. Vários advogados em pé ali na frente realmente parece um pouco bagunçado, e o juiz está ali para colher a prova. Se durante a colheita da prova houver bagunça, é dever do juiz organizar a sessão por meio de ordem. Mas, como eu disse para você, o advogado ele tem o direito de ficar em pé, de permanecer em pé, de falar em pé, enfim, ele tem essa liberdade. Mas o advogado só não pode tumultuar a sessão de julgamento. Se o fato dele estar em pé, junto com toda a sua bancada de defesa na frente da sessão de julgamento, causar tumulto a esse ato, aí eu entendo que de fato a atitude da juíza é correta e pedir para que todos se sentassem para manter a ordem de sessão de julgamento. Agora, se o fato do advogado estar em pé, falar em pé, ou de qualquer forma, de acordo com a sua liberdade, se este ato não atrapalha a sessão de julgamento, ok, o advogado tem esse direito. Entende como é delicada essa situação? O advogado tem sim o direito de ficar em pé, de falar em pé ou sentado, mas ele não pode tumultuar a sessão de julgamento, porque o juiz ele tem o poder de dirigir esse ato processual para que ele proceda da melhor forma. Se o fato do advogado usar um direito seu, que é uma prerrogativa dada pelo estatuto, e com esse direito causar tumulto à sessão de julgamento, aí eu entendo que o exercício desse direito já se perdeu. O estatuto ele traz liberdade para o advogado justamente para dar voz ao advogado, para fazer com que o advogado seja hierarquicamente tratado na mesma posição que a defesa, na mesma posição que a magistrada e também o órgão do Ministério Público. Eu entendo que este é o intuito do estatuto da advocacia, dar voz ao advogado. A partir do momento que o advogado usa desse direito para trazer tumulto a uma sessão de julgamento, aí eu entendo que o advogado está sim incorrendo em ilegalidades. Por exemplo, o advogado não pode ficar em qualquer lugar dentro da sessão de julgamento. A defesa deve ficar em um lugar, a acusação fica em outro e o magistrado também tem o seu lugar próprio de permanência. Se ficar todo mundo bagunçado e sem ordem, é até difícil de identificar as partes no momento da colheita das provas. Então eu acredito que nesse caso a juíza fez certo sim em advertir os advogados a respeito do tumulto que estava acontecendo naquela sessão de julgamento. Até porque a sessão de julgamento é um ato sério que deve se ater à sua técnica jurídica para melhor colheita das provas. Não precisa de toda a bancada de defesa ficar em pé ali na frente dos jurados, porque isso não vai interferir na
colheita das provas. Não é necessário todo esse pessoal em pé, até porque todas as palavras proferidas ali nessa sessão são dirigidas a um microfone que amplificam essa voz, ou seja, se todos estiverem sentados ou em pé, aquilo que é dito na sessão de julgamento será ouvido por todos. E também, se todos estiverem sentados, é até mais fácil de prestar atenção naquilo que está sendo dito nos microfones. Agora, se todos ficarem em pé, de fato causa um tumulto. Então existe aí um meio termo entre o poder do juiz de dirigir, de direcionar e de coordenar os atos processuais na audiência e também as prerrogativas dos advogados, que têm direito de uma série de liberdades trazidas pelo Estatuto da Advocacia. E agora eu quero saber sua opinião. O que você achou a respeito desse caso? Eu sei que você assistiu esse vídeo no TikTok, no Facebook, no Instagram e até mesmo no YouTube, e você tem sim uma opinião a respeito desse caso. Você acha que a juíza agiu certo ou a defesa do acusado estava certa em se manter firme diante de uma ordem da juíza? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais sobre esse assunto, pra gente chegar num consenso a respeito disso. Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, porque toda semana eu trago conteúdo voltado pro direito do trabalho, pra te ensinar a atuar nessa área e fazer com que você não erre quando o assunto é a relação civil do contrato de trabalho, tá? Te espero então em outra oportunidade pra gente discutir mais sobre o direito de forma geral. Um abraço e até lá!